Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu sou um obstinado por ajudar aspirantes a empreendedores a viverem daquilo que gera maior satisfação, motivação e realização, por meio, é claro, do empreendedorismo. Então, bora começar? Você é do tipo de pessoa que acredita que não tem tempo para fazer escolhas? Que já passou a época na sua vida para você tomar decisões que mudem a situação insatisfatória que você se encontra hoje? Que já passou, que você já não tem mais idade para fazer essa tomada de decisão porque você acha mais arriscado ou porque você acha que, enfim, já passou do tempo mesmo? Você acredita nisso? Você acredita nessa situação? Pois esse programa foi feito para te ajudar a pensar de uma maneira diferente. Não porque eu estou dizendo, mas eu quero que você reflita, pense que é possível que existam sim outras maneiras e que você tem sim o poder da escolha, que você pode fazer a qualquer momento, desde que você esteja convencido por você mesmo de que isso é possível, porque ninguém vai poder pensar isso por você e agir para que as mudanças aconteçam. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te ajudar com dicas e estratégias sobre isso, e é por isso que eu te peço para ficar aqui. Para falar sobre esse tema e começar a detalhar isso, eu queria te dizer que para isso existem dois tipos de pessoas. A pessoa que pensa com uma mentalidade de abundância, que ela pode mais porque ela acredita no seu potencial, acredita que diante de opções ela pode sim escolher ter o melhor dos dois mundos. Então, ela está preparada e focada para o crescimento, para a abundância. E tem também a pessoa com mentalidade de escassez. Essa pessoa, ela se limita nas escolhas. Ela acredita que ela pode apenas escolher uma coisa quando ela está diante de duas opções, e duas opções importantes. Então ela acaba se limitando. Vamos entender um pouquinho mais disso aqui na prática? É o seguinte, a pessoa com mentalidade de escassez, você sabe como é que uma pessoa com essa mentalidade pensa? Ela pensa da seguinte forma: ou eu trabalho para ganhar dinheiro, ou eu sou feliz. Ou eu crio o meu negócio, ganho dinheiro, o expando, mas também vou trabalhar muito e aí não vou ter tempo para minha família. Então é melhor eu ficar aqui com o meu emprego onde eu não estou muito satisfeito, né? Mas pelo menos eu tenho algumas horas ali com a minha família. Então, ou eu fico com isso, ou eu crio um negócio para expandir e trabalhar mais. Ou eu me divirto, ou eu ganho dinheiro. Ou eu pago as contas, ou eu faço aquilo que eu amo fazer e que tem sentido para minha vida. A pessoa com mentalidade de escassez está sempre pensando nessa forma dual, que só dá para escolher uma entre duas opções extremamente importantes para a vida dela. E como é que é a mentalidade de abundância? A mentalidade de abundância já é de uma outra forma. A pessoa, diante de escolhas como essa, ela pensa: como eu posso me divertir trabalhando com o que eu amo fazer? Como eu posso ganhar dinheiro, trabalhar bastante e ter também tempo com a minha família? Como eu posso crescer o meu negócio, expandir, ter novos produtos e serviços e, ao mesmo tempo, ter tempo para a minha saúde mental, a minha saúde física e, mesmo trabalhando muito, poder ter essa outra coisa que também é muito importante? Ou seja, a pessoa com mentalidade abundante está sempre pensando em ter o melhor dos dois mundos. Ela se questiona sobre como ter as duas coisas. Como é possível ela ter o melhor desses dois mundos? E não sobre ter que escolher entre uma coisa e outra. Mas, Flávio, por que será que existe tanta gente com a mentalidade de escassez? Por que eu vivo num meio onde até eu mesmo acredito que eu estou limitado aqui, que eu só posso fazer uma escolha entre uma coisa e outra, se existe também essa mentalidade de abundância e tem gente que pensa assim? Olha, é muito simples, né? Uma grande maioria das pessoas
foi acostumada realmente a pensar que primeiro tem que ganhar dinheiro e depois pensar no lazer, pensar no divertimento, nas outras coisas, porque é mais importante você se sustentar. Não pode dar mole com essa coisa de não pagar as suas contas, ficar com o nome sujo, porque primeiro você tem que garantir esse lado para depois fazer as outras coisas. Também é passado que você não pode misturar prazer com negócios, é errado, é passada essa imagem de que isso é errado. E também é muito dito que ou você ganha dinheiro ou você é feliz. Essas duas coisas não dão para existir juntas, né? Existe uma grande massa na sociedade pensando dessa forma e incutindo isso. Embora existam também muitos casos provando o contrário, mas a nossa mente acaba focando, nesse pensamento da escassez e é feito toda uma programação mental para se pensar dessa forma que fica mais comum, mais usual e que gera menos esforço, né? Porque pensar diferente vai fazer você gastar mais energia. Eu já falei sobre a questão do cérebro, que sempre está tentando poupar energia para fugir daquilo que tem que gastar mais energia. Mas vamos voltar a focar nessa questão do pensamento abundante e de escassez. Nesse momento, talvez você esteja também já se perguntando por aí, ou querendo me dizer, mas isso aí não é para todo mundo. Nem todo mundo pode trabalhar com o que ama, ganhar dinheiro, ser feliz e ter tudo de bom. E aí eu quero te dizer nesse momento, é verdade, nem todo mundo tem acesso a isso. Veja bem essa minha fala, nem todo mundo tem acesso a isso. É muito verdade que existe uma grande parte da população onde o conhecimento que eu estou dizendo aqui nesse programa, nesse podcast, não vai chegar. Onde vários outros conhecimentos em livros, em estudos, cursos, não vão chegar a essas pessoas. Por diversos fatores econômicos, políticos, por toda uma configuração que existe por aí. Muita gente não vai ter acesso a isso, infelizmente. Porém, se você está assistindo ou ouvindo esse programa no seu agregador de podcast ou no YouTube, ou seja lá qual o meio que for, isso já me diz que você não está nesse grupo de pessoas aí. Você está num grupo de pessoas privilegiado nesse mundo. O grupo de pessoas que provavelmente tem um smartphone na mão e uma conexão de internet, seja por pacote de dados ou por Wi-Fi. Então você tem esse acesso. Você tem acesso a um clique de buscar conhecimento. E só por você ter chegado nesse vídeo, isso me diz que provavelmente você é uma pessoa minimamente curiosa para buscar um pouco mais para sua vida, para buscar autoconhecimento, para te ajudar a passar para um próximo nível na sua vida. E quanto mais você avançar, melhor será, porque você poderá fazer algo para que essas pessoas, hoje o conhecimento ainda não chega até elas, você poderá fazer algo para que de repente esse conhecimento comece a chegar e elas comecem também a transformar as suas vidas. Porque aquilo que a gente aprende, a gente deveria, por uma questão de fraternidade, de amor e para fazer esse mundo um pouco melhor, compartilhar isso com outras pessoas. Então, o que eu aprendo, eu ensino aqui através do meu podcast, através dos vídeos, através desse programa que vai através de um agregador de podcast, para que outras pessoas também experimentem do conhecimento que eu venho ganhando na minha vida e possam fazer transformações nas suas vidas. E que você aí seja mais uma que vai fazer transformação para a vida de outras pessoas também. Eu torço muito por isso. Então, você está num grupo privilegiado. Aproveite essa oportunidade. E a partir de agora, eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou começar a falar sobre as possíveis soluções para você começar a sair dessa ideia de que você não tem tempo para fazer escolhas que melhorem a sua vida. E a primeira delas é começar a identificar a sua ideia fixa que vem te bloqueando. Ideias fixas podem tanto te ajudar a fazer você a superar alguns limites que você vem enfrentando e ser mais no potencial máximo que você veio aqui nesse mundo para ser, quanto também pode te jogar para baixo e fazer você acreditar que você não tem o poder da mudança, que é justamente o ponto que talvez você esteja, de não acreditar que você pode fazer escolhas. Então, se você tem uma ideia fixa que faz você acreditar que não tem o poder das escolhas, que você não tem tempo para isso, você precisa começar a identificar sobre que modelo de pensamento você está operando. Você vai começar a se questionar sobre o porquê você não tem tempo para fazer escolhas. E isso que é importante você começar a entender quando você começa a
se questionar sobre essa ideia fixa, a entender também como essa ideia vem te ajudando até aqui. Ela vem te ajudando de alguma forma ou ela vem prejudicando? Quando a gente começa a identificar as ideias fixas, os pensamentos que não nos ajudam, vai começando a clarear algumas coisas na nossa mente, a ver como isso tem sido muito mais um bloqueio do que algo que faz você avançar. Então é importante porque isso vai te levando a um patamar de autoconhecimento, de autoinvestigação, para que você comece a ver com mais clareza que talvez isso que você está pensando aí não tenha a menor racionalidade. Nesse ponto também você investiga as regras que fazem você pensar dessa forma. Isso acaba te levando às raízes do real problema, né? Será que foi algo que alguém te disse em algum momento da sua vida? Será que foi algo que você experienciou uma vez e acabou ficando tão traumatizado, tão ligado a esse fato, que colocou isso como uma verdade para todo o resto da sua vida e nunca mais conseguiu largar dessa ideia? Então é muito importante que você faça todo esse levantamento para que você comece aos poucos pensar em possibilidades para deixar essa ideia fixa que não contribui para o seu avanço, que não contribui para que você pense de uma forma diferente, a de que você tem sim o poder das escolhas e tempo para fazer isso. Um segundo ponto importante também é entender o que você vem se dizendo para acreditar nisso de que você não tem tempo de fazer escolhas. Qual é a voz? O que é dito para você dentro da sua cabeça que diz que você não tem esse tempo para fazer escolhas? Que voz é essa que está vindo? O que ela está dizendo? Por que ela está dizendo isso? Essa identificação dessa voz também vai te ajudar ali a dar um pouco mais de clareza sobre isso tudo. Porque todos nós temos uma voz interna na nossa cabeça que fica dizendo coisas que não nos ajudam, que reforçam os limites, que reforçam que a gente não tem como ter as duas coisas, que a gente só pode ter uma coisa e tem que fazer uma escolha fixa e certa. É óbvio que a gente tem momentos em que a gente precisa dar foco e a gente precisa abster de algumas situações, mas não vamos ser cobertos pela visão ingênua. O que é mais importante? Tem uma passagem num livro que eu sempre menciono aqui, que é O Segredo da Mente Milionária, onde o autor, o T. Harv Eker, fala a seguinte frase, que ficou muito marcada para mim. Ele fala assim: o que é mais importante, a sua perna ou o seu braço? Poxa, é óbvio que as duas coisas são importantes, tanto você ter a sua perna quanto ter o seu braço. Os dois exercem funções diferentes, mas ambos têm igual importância para você. E aí eu te pergunto, o que é mais importante? Você trabalhar e ganhar dinheiro para não só pagar as suas contas, mas viver coisas que são importantes para você, experiências, sejam através de viagens, através de conhecer novas pessoas, fazer um curso, ganhar mais conhecimento, né, viver momentos prazerosos na sua vida, ou você ter tempo com a sua família? Cara, as duas coisas são importantes. Ganhar dinheiro e ter todos esses momentos prazerosos e ter tempo com a sua família. Por que não ter os dois? Então, por que não ter uma voz que seja substituta a essa que até agora vem te limitando? Então, por que não ganhar dinheiro, ser bem-sucedido naquilo que sucesso representa para você e, ao mesmo tempo, ter tempo com a sua família, viver as experiências que você quer viver? Como é que você pode fazer para ter essas duas coisas? Também é importante entender quais são as consequências emocionais e comportamentais de você pensar que você não tem tempo para fazer escolhas. O quanto isso está te custando, o quanto isso te custa hoje em termos de saúde mental, emocional, como isso faz você se comportar por você acreditar nisso. E como vai ser daqui a 5, 10, 20, 30 anos se você continuar pensando dessa mesma forma? Como você vai estar emocionalmente nos próximos anos? Como você vai estar se comportando se continuar pensando dessa mesma maneira para os próximos 10, 20, 30 anos? Você vai começando a levantar as consequências e vai começar a experienciar as emoções agora, quando você faz essas reflexões. E provavelmente você vai descobrir que talvez esse não seja o caminho, que talvez você vai ser muito menos do que você poderia ser e vai ser uma pessoa infeliz. Será que é isso que você quer para sua vida? E por fim, você começa a pensar
Qual é o pensamento que você pode colocar no lugar desse que te limita, que vai ser um pensamento fortalecedor, que vai colocar você para frente, fazendo você acreditar que você tem o poder e tempo para fazer as escolhas e mudar a situação insatisfatória na sua vida? O que você pode pensar no lugar disso? Por isso é importante fazer toda essa investigação para que você chegue até esse ponto aqui. Porque o pensamento que vem te limitando, meu amigo ou minha amiga, não vai te fazer a chegar no ponto que você gostaria. Não para você ser o bam 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 de todas as histórias, mas para que você seja e se encontre em você mesmo. Que você seja, não que você tenha, mas que você seja. Seja quem você quer ser. E porque é importante para você, mas não para mostrar para ninguém. Isso é consequência, mas que em primeiro lugar você seja, se encontre e esteja satisfeito com você mesmo e com as escolhas que você faz, com a vida que você tem, com as ações que você tem, com as emoções que você quer experienciar, com os momentos de vida que você quer ter, porque é importante para você. Isso tudo é tão louco, mas ao mesmo tempo tão bonito quando a gente descobre que a gente tem o poder da escolha e a gente tem o poder de pensar diferente para que a gente faça escolhas melhores, que no documentário do Tony Robbins, se você não conhece o Tony Robbins, ele é um treinador de pessoas americano, né, muito influente, um cara sensacional que já treinou milhares de pessoas nos seus eventos pelo mundo todo. E, inclusive, ele é treinador de pessoas muito famosas nos Estados Unidos e em outros lugares aqui no mundo. E existe um documentário dele na Netflix, onde é filmado um evento dele lá na Flórida. E nesse evento, claro, ele vai mostrando ali momentos do evento, onde ele conversa com diversas pessoas que estão presentes ali naquele show que ele está dando. E em uma das pessoas, em uma das experiências ali, ele conversa com uma mãe e uma filha. Uma filha que tem por volta aí dos seus 20 anos e a mãe que está ali junto com ela participando do evento do Tony Robbins. E se eu não me engano, essa filha começa dizendo, quando questionada pelo Tony, sobre o que ela queria para a vida dela e tal, e ela dizia que ela queria emagrecer. Se eu não me engano, era isso, ela queria emagrecer. E ele começa a questionar ela por que ela quer emagrecer. E ele vai perguntando, perguntando, até chegar à raiz da situação do porquê ela quer emagrecer. E, embora ela comece com respostas um pouco mais rasas, como, porque isso vai me fazer feliz, porque eu quero ser feliz e tal, quando ele chega na raiz do que realmente é incrível. Ela, olha que louco, né? Olha que louco isso. Ela quer emagrecer porque, no fundo, ela gostaria de ter o amor do pai que ela acredita que ela não tem. O pai e a mãe eram divorciados, e ela acredita que ela não tem o amor do pai. E aí, esse fundo de querer emagrecer era porque lá no fundo, né, coisa que está lá no subconsciente, ela queria ter o amor do pai. E aí, a mãe que está do lado, ele começa a conversar com a mãe também. E acaba descobrindo que a mãe incutiu uma série de pensamentos na filha sobre o pai que não eram pensamentos positivos, eram coisas que não faziam ela pensar sobre o pai de uma forma tão amorosa assim. E claro, isso ficou no subconsciente da criança que cresceu, virou uma adolescente, estava ali entrando para a fase adulta, acreditando não ser amada pelo pai. Enfim, você já viu o poder que o subconsciente tem sobre a gente e como as ideias das outras pessoas são incutidas na nossa cabeça, principalmente os pais, que têm uma influência natural muito forte sobre nós e que, claro, embora eles ensinem muito mais coisas boas, né, do que ruins, mas existem as coisas que acabam não nos ajudando e que a gente, quando cresce, né, muitas vezes só quando cresce que a gente tem essa oportunidade de refletir, pensar e fazer diferente. Isso aqui, claro, também, mais uma vez, vamos nos livrar das visões ingênuas. Os pais não são criaturas más, muito pelo contrário, eles ajudam na nossa evolução e querem sempre o melhor para a gente e fazem sempre tudo com muito amor. Porém, assim como nós, eles também tiveram as suas limitações e passaram algumas coisas que não foram assim tão boas para a gente. E tá tudo bem. O importante é que a gente, em algum momento da nossa vida, possamos fazer algo para que a gente possa dar a nossa própria interpretação sobre as coisas. E ali
Depois dele conversar com essa mãe, com essa filha, eles conversam sobre algumas ações possíveis, né, para que elas façam diferente, para melhor para a vida delas, e elas acabam vendo as respostas que já estão com elas mesmas sobre o que fazer diante daquela situação, da clareza que elas tiveram, sobre os pensamentos que não as ajudavam. Não estava ajudando nem a filha, claramente, e nem a mãe por ter passado tudo aquilo e que levava a coisas, a pensamentos e ações, comportamentos de raiva, de distanciamento do pai e do ex-marido. Então foi todo criado um novo cenário. E a partir dali, mostra-se até no documentário, no dia seguinte, né, porque é filmado em dias, o dia seguinte da filha já dizendo que já tinha feito uma ligação para o pai, e depois eles trocaram mensagens de texto e conversaram e tal, e como o relacionamento deles a partir dali, ainda com elas no evento, estava começando a mudar e se transformar para melhor. O pai disse coisas fantásticas para ela, tanto na ligação quanto na mensagem de texto, e como isso já fez ela se sentir diferente e pensar diferente sobre as próprias ações. E no final do documentário, se eu não estou fazendo confusão, se eu não me engano, inclusive falado lá, né, num último slide lá do documentário, que o pai dela infelizmente veio a falecer alguns dias ou algumas semanas depois daquele evento, mas o quanto foi importante, né, antes que ele fizesse a passagem por um outro plano, que ela tratasse essa questão com o pai e as coisas funcionassem de uma forma diferente. Imagina se ele tivesse partido sem essa filha poder pensar diferente sobre o pai e pudesse ter a oportunidade de fazer um contato que ressignificasse toda aquela vida que eles vinham vivendo antes, de raiva, rancor, de interpretações equivocadas sobre os acontecimentos. Então olha aí que case interessante e maravilhoso para usar como exemplo na sua vida, de que sim, você tem escolha, tem tempo para fazer escolha. Nunca o tempo passou, né? Aliás, nunca é uma ideia que também limita, né? Você tem sim. Pense de forma abundante, pense de forma próspera. Você quer continuar sendo a pessoa que pensa com a mentalidade de escassez, ou você quer migrar para aquele pequeno e seleto grupo de pessoas que pensa de uma forma abundante, que pensa que o mundo é maior, que as pessoas são mais no sentido de serem maiores, elas não são limitadas, elas podem ser maiores. As que ainda não são é porque ainda falta algum degrau para elas, mas que você também pode ajudá-las a subir esse degrau. Qual pessoa você quer ser? A que pensa com que tipo de mentalidade? Pense nisso. E se você precisar da minha ajuda para te ajudar a ter uma mentalidade que pense de forma abundante, eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal que é o do Íntimo Compartilhado. Nesse programa, eu trabalho com aspirantes a empreendedores que querem trabalhar com aquilo, querem viver daquilo que gera maior satisfação, motivação e realização para as suas vidas, usando seus talentos, suas forças, pensando de forma abundante, não se limitando por causa das experiências que viveu até aqui, ressignificando os fatos. Eu te ajudo nesse processo. Se você quer conhecer um pouco mais, vá aqui no link que vai estar aqui na descrição desse programa, seja no teu agregador de podcast aí, ou seja no YouTube. Acessa, marque uma sessão gratuita, que é a minha sessão Tomando as Rédeas, e converse diretamente comigo lá no WhatsApp para a gente marcar, de acordo com a disponibilidade, uma sessão gratuita com você tomando as rédeas, para eu entender um pouco mais sobre como eu posso te ajudar e a gente se conhecer melhor também. Então eu te aguardo. No próximo sábado tem mais um Vem Comigo podcast e vai ser um prazer ter você aqui de novo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Vem comigo.